A crise econômica que se arrasta desde 2013 atingiu seriamente a maioria dos 26 estados e o Distrito Federal. Juntos, eles devem cerca de 750 bilhões de reais. Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais podem ser considerados em insolvência. Concessão de subsídios bilionários a empresas, contratação inadequada de pessoal, desvio dos recursos estão entre as causas. Mas como resolver esses problemas em um início de governo? Desta agenda econômica, vamos ouvir Gabriel Leal de Barros, um dos diretores da Instituição Fiscal Independente. Gabriel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, é um prazer. Então, temos governos novos, governadores, presidente da República assumindo em 1º de janeiro. Temos aí toda uma equipe nova, quase todos pegando o Estado em uma situação financeira e administrativa bastante difícil. O que se pode fazer, né? Essa situação já vem há alguns anos. O que se pode fazer, até de imediato, em um começo de governo, para tentar minimizar esse problema e as consequências diretas para a população, que são quase sempre falta de saúde, de educação e de segurança? Bom, o desafio é muito grande porque vários estados, de fato, estão com uma situação bem delicada de solvência, de equilíbrio das suas contas. O perfil ele é um pouco desigual. Quando a gente olha os estados do Sul e do Sudeste, que eles são estados mais idosos, eles têm uma proporção, né, a proporção do gasto com o pessoal, por exemplo, costuma ser mais pesado no gasto com inativos, com gasto previdenciário. É diferente, por exemplo, de estados mais jovens, como no norte do Brasil, que a proporção de gasto com o salário de pessoal ativo é maior. Então, esse perfil demográfico e a composição do gasto diferente em pessoal, e por que eu digo pessoal? Porque pessoal é o gasto mais significativo, mais importante quando a gente olha as contas dos estados. É com a folha de pagamento, salário ativo e inativo. Então, eu diria que, apesar desse perfil desigual, a prioridade precisa ser atacar a dinâmica de crescimento do gasto com o pessoal e o gasto previdenciário. Para isso, a reforma da Previdência é bastante importante, mas não somente ela. A gente sabe que é possível reduzir o tamanho do Estado, melhorar a eficiência das políticas públicas. Tudo isso é uma agenda que precisa ser tocada e que vai na direção de deixar o Estado mais eficiente, mais leve e com uma capacidade de executar políticas públicas de uma forma mais sustentável no médio prazo. Para a gente mostrar um pouquinho até para o nosso telespectador do que a gente está falando, nós preparamos umas artes aqui com fonte do Tesouro Nacional e o seu apoio, mostrando exatamente essa questão do endividamento. E nós pegamos aqui os 5 estados com maior problema, aqui Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. Alagoas não está com esse problema no momento, mas eu coloquei aqui porque Alagoas tem uma história interessante que depois eu queria que você nos explicasse. Então, Rio de Janeiro com uma receita corrente que é 1/3 da dívida consolidada, ou seja, é o mais problemático em termos gerais, né? Rio Grande do Sul é mais do que o dobro, Minas Gerais também é quase o dobro, São Paulo, apesar de ter uma receita imensa de 157 bilhões de reais, tem uma dívida que é quase o dobro também. Santa Catarina, está melhor a situação, já entra num positivo, e Alagoas. Eu queria que você nos explicasse porque em 2015 teve uma renegociação dessas dívidas, né? E, no entanto, essas dívidas não reduziram, elas teriam que ter reduzido, não foram reduzidas. Só quem conseguiu fazer isso foi Santa Catarina e Alagoas. Então, vamos por partes. O que aconteceu aqui, que apesar da renegociação a dívida cresceu, e o que aconteceu ali, que a dívida diminuiu? Vamos lá. Quando a gente olha para o perfil de endividamento, existem, no passado, os dados de 2014, 2015, por exemplo, eles mostravam 5 estados que tinham uma maior relação de dívida sobre receita corrente líquida, que boa parte são esses estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Alagoas. Naquela época, em 2018 melhorou muito, mas em 2014 a dívida era bastante alta. Então a gente vai trocar essa arte, vai mostrar exatamente a arte disso que você está falando, que é a que compara, que mostra a relação dívida-receita em 2014 e em 2018. E aí depois a gente volta para aquela outra, né? Que é aqui, Rio de Janeiro, tinha essa dívida de 178 a 78% em relação à receita e aumentou para 270, ou seja,
mais do que quase 3 vezes, aqui era quase o dobro, aqui quase 3 vezes, Rio Grande do Sul também aumentou tudo. Alagoas tinha uma dívida, uma relação, o dobro do que é hoje, mostrando exatamente aquilo que aconteceu lá. Exato. Isso, vale lembrar que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 200%. O máximo que o Estado pode ter de dívida, como percentual da sua receita corrente líquida, é de 2 vezes, é 200%. Que é 200%, né? Então, Rio de Janeiro está acima, Rio Grande do Sul está acima, Minas Gerais está muito próximo do limite. Então, por isso que o problema, quando a gente olha do ponto de vista de endividamento, apesar das renegociações que foram feitas, e não foram poucas, se a gente for lembrar, por exemplo, todas elas, a gente teve a Lei Complementar no 48 em 2014, depois tivemos a Lei Complementar no 51 em 2015, e em 2016 tivemos a Lei Complementar no 56. Todas elas trataram de renegociações de dívida dos Estados com a União, especificamente, que a principal dívida dos Estados com a União é uma dívida de 97, a 9496, uma lei chamada 9496, de 1997, essa é a maior dívida em geral que os Estados têm com a União. E toda essa renegociação que foi feita nesse período foi particularmente em cima do nível de endividamento dos Estados com a União, por conta desse passivo grande que eles têm. É um bolo, né? Porque eu me lembro que essa dívida aqui, essa renegociação da Lei 9496 foi o que levou vários estados à justiça, alegando que, na verdade, já pagou essa dívida aqui, né? Teve um debate jurídico, de fato, chegou aí para o Supremo Tribunal Federal, foi a discussão se aplicava juros simples ou juros compostos. O Supremo chegou a conceder cerca de 16 liminares, representando aproximadamente 8 bilhões, que deixaram de ser pagos em função dessa discussão que houve se aplicava juros simples ou juros compostos. Vale lembrar que no sistema financeiro inteiro são aplicados os juros compostos. Mas, enfim, houve esse imbróglio e, no final das contas, teve uma das renegociações tratou justamente de repactuar não só essa dívida lá de 97, como essa dívida que ficou, digamos assim, retida em função de decisões liminares do Supremo. Que não estava sendo contabilizada. Que os estados não estavam pagando, e aí depois desse acordo, inclusive em função da determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, o governo federal teve que chegar a um consenso com os estados sobre o que fazer. Então, houve uma renegociação e, além da mudança, por exemplo, do indexador, né, da taxa de juros, dessa dívida de 97, por exemplo, também foi possível que os estados renegociassem dívidas com o BNDES e eles tiveram um desconto na parcela dos encargos da dívida durante 24 meses, que foi de julho de 2016 até junho de 2018, desse ano. Mas mesmo assim essa proporção cresceu? Porque cresceu mesmo assim, porque quando a gente olha, boa parte dessas medidas que foram adotadas, elas se concentraram do ponto de vista da dívida dos estados, do ponto de vista de estoque, mas o fluxo, né, o déficit que os estados geram mês a mês e ano a ano, não foi alvo, digamos assim, das medidas que foram tratadas, né? Ou seja, despesas que estavam gerando dívidas não foram cortadas, é isso? Exato. Tá. O desequilíbrio fiscal, ele é proveniente de receita menos despesa, né? As medidas que foram adotadas, particularmente desde 2014, trataram ou do estoque do fluxo da dívida ou de acesso a receitas extraordinárias por parte dos estados. Por exemplo, lembra da repatriação de capitais? Os recursos da repatriação foram divididos com os estados e municípios e também o saque de depósitos judiciais que os estados puderam fazer. Então, foram dois tipos de medidas, né? Pelo lado da receitas extraordinárias, e pelo lado da dívida. A despesa, repara que ela não foi objeto das medidas que foram adotadas. E a despesa, ela é o problema estrutural. Mas a despesa, ela estava prevista na renegociação de 2015. O corte de despesas, ou a não contratação de pessoal, tinha uma série de regras ali que tinham que ser implementadas exatamente para que a dívida não crescesse. Tinha. A principal medida pelo lado do gasto era a adoção de uma regra de gasto. A despesa não podia crescer mais do que a inflação, a despesa corrente do Estado, dos estados que fizeram a renegociação, não poderia crescer mais do que a inflação. Então, eles têm esse teto de despesa por 2 anos. Mas aí tem um problema. O primeiro problema é o seguinte,
Hoje, na Constituição, a Constituição define que 25% da receita líquida de impostos nos estados tem que ser gasto com educação. E 12% da receita líquida de impostos tem que ser gasto com saúde. Por que isso é importante ser debatido, a gente falar um pouco sobre isso? Porque a vinculação de um gasto com saúde e educação à arrecadação, ela gera uma expansão de gasto quando a economia está crescendo. Por exemplo, a economia está crescendo, a arrecadação acompanha em alguma medida. Como você tem um gasto nessas duas áreas que é vinculado à receita, quando a economia está crescendo, o gasto cresce. No entanto, quando a economia cai, você tem uma recessão, pela natureza do gasto, esse gasto você não consegue reduzir, é mais difícil reduzir. Então, tem um pouco esse viés de expansão do gasto em período de bonança, vamos chamar assim, e na recessão é difícil cortar. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, do ponto de vista demográfico, quando a gente olha o perfil demográfico dos estados, pode fazer pouco sentido, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele é o estado mais idoso do Brasil, quando a gente olha a proporção de jovens por idosos. Depois vem o Rio de Janeiro. Pode fazer pouco sentido para um estado idoso gastar uma proporção muito elevada, por exemplo, 25% da receita líquida de impostos em educação. Então, esse tipo de regra, ele precisa ser discutido e ele, de alguma forma, em alguma medida, ele cria uma dificuldade para que os estados consigam cumprir esse teto de gastos. Pode ser um complicador, mas ele tem uma função, que é garantir um investimento mínimo na educação, porque senão o país não cresce e a economia não anda mesmo, né? E a gente tem visto isso aí. O que você acha que poderia ser uma solução? Então, em lugar de vincular um percentual da arrecadação total para investimento em educação, vincular talvez um percentual por aluno, né? Então, como o Estado é obrigado a garantir escola de qualidade para todos, então você definiria o que é um valor que garante uma escola de qualidade por aluno, por exemplo, que aí você equilibra essa questão de Estado para Estado. Esse é um excelente ponto, é uma discussão que existe bastante grande em torno de qual que seria a regra ótima, vamos chamar assim. Mas uma possibilidade é essa, discutir o gasto per capita, né, o gasto por aluno, no caso de educação, ou por pessoa, no caso da saúde, ou uma forma mais simplificada poderia ser, ao invés de ter um limite individualizado de educação, de saúde, ter um limite conjunto de saúde mais educação, que aí se permite que estados que são mais idosos, né, que têm realidades demográficas diferentes, possam fazer essa compensação. Eles vão investir mais em educação, em saúde do que em educação, e o estado mais novo vai investir mais em educação do que em saúde. Exato. Ele pode fazer essa combinação. É claro que terá um investimento mínimo em cada uma das áreas, mas tratando conjuntamente, pode ser uma possibilidade de equalizar melhor esse problema que hoje tem de forçar, talvez, o Estado a ser obrigado a gastar um valor muito alto, sendo que a prioridade, por exemplo, estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são mais idosos, a prioridade não é tanto a educação, no sentido de ampliar o gasto. Você tem proporcionalmente mais idosos do que jovens. Então, você está me dizendo que uma parte grande do crescimento dessa dívida e até dessa proporção aqui, no caso desse gráfico especificamente, em relação à dívida e receita, é a crise econômica, ou seja, a receita diminuiu, não tem aí malversação, não tem desvio, onde é que entram nesses outros fatores? Porque senão fica parecendo que é só aquilo que se investe. E quando a população olha o resultado, ora, não tem tanto dinheiro investido assim em saúde, em educação e segurança, senão as condições desses três itens, principalmente, não estariam tão ruins no país, não é? A gente sabe que tem o desafio econômico, ele é um pedaço, né? Ele é uma parte do desafio. Tem outros desafios, o mau uso do dinheiro público, sem dúvida, atrapalha muito, é um dos fatores. Tem uma outra questão relacionada também com essa trajetória de dívida, que é o volume de renúncias fiscais que são concedidas não só no âmbito do próprio Estado, mas também no âmbito da União. Quando a gente olha, por exemplo, o volume de renúncia fiscal no âmbito federal apenas, a gente está falando de 4% do PIB, aproximadamente, isso dá em torno de 300 bilhões de reais por ano. E dentro desse volume de renúncia gigantesco, quando a gente olha tributos que são compartilhados com os estados e municípios, que é o IPI e o Imposto de Renda, a gente está falando de mais de 100 bilhões da soma desses tributos, que metade seria repassado
para estados e municípios. Então, quando você fala em renúncia fiscal, só para a gente traduzir direitinho, isso é subsídio que é dado a determinados setores industriais, empresariais? Mostra um pouquinho, abre um pouquinho essa conta aí para a gente. quando a gente olha a composição do que o governo abre mão de receita, é bastante heterogêneo. Tem desde renúncia, por exemplo, do Simples Nacional, que a gente chama, que aí não é um problema especificamente de ter um regime simplificado, não é um problema de incentivar o micro e pequeno empresário, não é isso. O problema especificamente do Simples, quando a gente olha no Brasil em comparação com outros países, é que o limite de enquadramento do Simples ele é muito elevado. A gente contempla desde o micro e pequeno empresário até empresas que são médias e grandes, que seriam consideradas médias e grandes nos outros países. Então, o problema não é o regime simplificado para o pequeno empreendedor, isso existe em praticamente todos os países do mundo. O problema é que o limite de enquadramento do que se considera micro, pequena e média empresa é muito dilatado no Brasil. Então, o Simples por exemplo, é a primeira renúncia fiscal mais relevante quando a gente olha a composição, mas tem outras, por exemplo, tem a Zona Franca de Manaus, tem desoneração da cesta básica, tem deduções do imposto de renda, tem uma série de renúncias em que, por exemplo, pode ser mais eficiente o governo, ao invés de abrir mão da receita, fazer uma transferência direta. Vou dar um exemplo concreto. Tem estudos que mostram que, por exemplo, no caso da cesta básica, pode fazer mais sentido, ao invés do governo desonerar tributos da cesta básica, reduzir impostos, né? Reduzir impostos que incidem sobre a cesta básica. Só para dar um exemplo da distorção, salmão é desonerado atualmente da cesta básica. Ele está na cesta básica, salmão? Filé mignon também. Uau. Então, existem problemas de fazer uma política dessa maneira, né, através de renúncias fiscais, e pode ser mais eficiente fazer um gasto direto. Ou seja, aumentar, por exemplo, o Bolsa Família? Exatamente. Pode fazer mais sentido, então, tem estudos que mostram que é mais eficiente. E o governo conseguiria gastando menos, ele conseguiria atingir o mesmo objetivo com um custo menor, atendendo aquelas famílias. Então, o aumento de Bolsa Família seria positivo nesse sentido, até para reduzir essa dívida? Seria. É possível, nesse caso específico, por exemplo, da desoneração da cesta básica, os estudos mostram que, substituindo essa desoneração da cesta básica, pela ampliação do Bolsa Família, é possível continuar atendendo as famílias que realmente precisam com um custo menor. Então, ou seja, você consegue ter um alívio, reduzir o volume de renúncias fiscais sem desproteger as pessoas que mais necessitam. Então, tem como sim, é possível fazer um arranjo melhor que o atual. Certo. Vamos falar um pouquinho dessa questão que você falou mais no começo, que é a questão da despesa de pessoal e a receita. A gente tem também um outro gráfico que dá uma ideia adequada, porque eu queria que você explicasse um pouquinho isso daí para a gente também. A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê limites, né? No caso da União são 60%, a União não pode gastar mais do que 60% com o pessoal, e no caso dos estados e municípios, 50%, não, é o contrário. Estados e municípios 60% e União 50%. A gente vê aqui, esses são os estados em pior situação. Nenhum chegou nos 60%, esse é o dado comparativo 2015-2018. Embora, no meio aí, em 2016, 2017, alguns tenham ultrapassado 60%. Mas como é que se chegou a esse estado de coisas aqui? Tem gente demais nos estados, tem muito servidor contratado, aliás, não é só servidor, né? É servidor, é funcionário terceirizado, são os comissionados, aqueles que são empregados por cargo político, a gente tem tudo aqui, não é só servidor. Mas como é que se chegou nessa situação e como é que se controla essa situação? Essa é uma excelente pergunta, porque repara que, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são estados que claramente estão com um desequilíbrio fiscal agudo, a gente vê diariamente na imprensa, e, no entanto, apesar da dificuldade de pagar salário, muitos estão atrasando salários há cerca de 2 anos, estão parcelando salários, e apesar disso, os estados não superam, né, o limite máximo da LRF. Então, é curioso realmente que o indicador não sinalize a gravidade do problema. Então, esse é um primeiro ponto importante, porque existe uma falta de consenso, vamos chamar assim, um problema de contabilização do que se considera despesa de pessoal, como proporção da receita corrente líquida para efeito de cumprimento da LRF.
A LRF ela permite uma série de deduções, de abatimentos, mas, além disso, existe um dissenso, né? Não existe uma harmonia, vamos chamar assim, entre os critérios de contabilização da despesa com pessoal e da receita corrente líquida entre os estados. E isso é importante porque é esse entendimento contábil dessa classificação, que é básica, que os gatilhos da lei de responsabilidade fiscal serão acionados ou não. A LRF ela prevê uma série de gatilhos, mesmo antes do Estado superar o limite de máximo de 60%, a LRF tem vários gatilhos que, quando o Estado atinge 90% desse limite, que é o limite prudencial, por exemplo, tem o limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo. No limite prudencial, vários gatilhos são acionados. Redução de terceirizado, de comissionado, gratificação, evita fazer concurso público, dar reajuste salarial, todas as medidas que atacam a despesa de pessoal para tentar evitar que o desequilíbrio ele se aprofunde. Isso não sendo suficiente, novas medidas são adotadas, por exemplo, em adicional, né? Então, apesar disso tudo estar previsto na LRF, o fato de nós não termos um consenso em torno dos critérios que são utilizados para contabilizar a despesa e a receita, a despesa com o pessoal e a receita corrente líquida, faz com que todos esses gatilhos que a gente está mencionando não sejam acionados ou sejam acionados posteriormente. Começo de governo, a gente sempre ouve uma coisa, duas coisas, na verdade. Vou reduzir as secretarias e os ministérios, vou cortar pessoal. E aí, um mês depois, a gente ouve assim, a redução não foi tão grande e uma contratação contínua de pessoal para atender até a injunções políticas do novo governante, dos novos governantes que estão começando. Como é que se sai dessa armadilha? A redução do tamanho do Estado, ela é interessante, ela pode fazer sentido. Redução de secretarias, por exemplo, ajuda, por exemplo, na gestão de políticas públicas. Em alguns casos, por exemplo, você tem uma gestão matricial, né, entre as secretarias, você tem uma política que é tocada por mais de uma secretaria, então pode fazer sentido você fazer um enxugamento. No entanto, quando a gente vai ver o tamanho da economia fiscal, ela, em geral, é modesta, ela não é tão significativa assim. O maior ganho de você fazer uma reforma administrativa, quando a gente vai avaliar os números, sugerem que não é tanto do ponto de vista fiscal, né, de economia, do volume de recursos, e sim do ponto de vista de eficiência na gestão das políticas. Então, pode ser mais interessante, ser mais eficiente na gestão e na coordenação das políticas. E é um primeiro sinal, né? Simbolicamente, o governo está cortando na carne. É importante ele dar esse sinal também. Porém, isso é insuficiente. Quando a gente vai olhar o tamanho do problema, que é estruturalmente pelo lado da despesa, tem espaço para fazer, por exemplo, melhoria dos processos de compras públicas, né? O Banco Mundial soltou um estudo recentemente que mostrou, por exemplo, na esfera federal, e isso acontece também na esfera subnacional, nos estados e municípios, que existe um espaço importante para ganhos de eficiência, na redução do gasto, só melhorando, aprimorando o processo de compras governamentais. Então, essa é uma agenda também interessante, que pode ser complementar. E pode ter resultado aqui. E pode ter resultado, sem dúvida, para melhorar as contas públicas. Gabriel, se você tivesse que dar 3 conselhos, se você fosse uma pessoa assim, muito generosa, fosse dar 3 conselhos para os novos governantes eleitos em 2018, empossados em 1º de janeiro de 2019, para organizarem a casa, tanto do ponto de vista das contas, quanto do ponto de vista do resultado do serviço para o cidadão que paga imposto. Quais seriam esses conselhos? Eu diria que, assim, a primeira, a mais importante seria controlar a taxa de crescimento da despesa pública, e aí particularmente de pessoal, o que for possível, se for possível somente no ativo, que seja no ativo, se for no inativo através de uma reforma da Previdência, que os governadores façam, enfim, deem sua contribuição para que a reforma vá adiante. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, que é controlar a trajetória, a velocidade de crescimento do gasto público, particularmente aí da despesa com o pessoal. O segundo ponto importante que eu diria é fazer uma avaliação do custo-benefício das renúncias fiscais. Existem muitas renúncias fiscais que são concedidas também
no âmbito subnacional, pelos estados. É importante avaliar qual que é o benefício que essas renúncias estão trazendo para o cidadão. E acho que o terceiro lugar é melhorar a eficiência dessas políticas públicas, especialmente saúde, educação, segurança, saneamento básico e transporte, que eu acho que são as áreas mais importantes, mais fundamentais, que o cidadão sente mais o efeito de uma prestação boa ou ruim do serviço público. Acho que esses 3 pontos são os mais relevantes, vamos chamar assim. Bom, então tomara que eles sejam aproveitados. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.